Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TopoCast na área. Eu, Lucas Cardoso, apresentador, junto com o Gustavo Carvalho. Temos a honra de entrevistar a Gisele Lucrécio, presidente da CEMEC, que significa Conselho de Mulheres Empreendedoras e Cultura, e proprietária da Sleep Comfort, uma loja de colchões em Suzano. Tudo bom, Gisele? Tudo bem. Então tá certo. Vamos bater um papo bem dinâmico, bem tranquilo, para saber um pouquinho da sua vida, de como você chegou até esse presente momento, né? Dando bastante ênfase na parte da cultura, né, e de mulheres empreendedoras, que é o CEMEC. E eu queria que você explicasse para nós um pouquinho o que é a CEMEC. CEMEC é o Conselho de Mulheres Empreendedoras e de Cultura. Então, para o CEMEC existir, ele tem que estar vinculado a uma associação comercial. Ele está dentro da associação comercial, então ele não tem natureza jurídica, ele usa a natureza jurídica daquela associação. Como que surgiu o CEMEC? Existe a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais de São Paulo. Então lá existe o CEMEC Mulher, que é o CEMEC de todo o estado, que a presidente é a Ana Cláudia Badra Cotait. Então, o objetivo da Ana Cláudia é que cada município, cada associação tenha um conselho de mulheres. E aqui na nossa região do Alto Tietê, o Rodolfo Zaransky, que é o presidente da CIPOA, ele foi pioneiro, porque a gente tinha um grupo de mulheres em Mogi, que é antigo, que a presidente é a Fábio Sleiman, que é até minha madrinha, que me orientou na criação do CEMEC em Poá. Então o Rodolfo, ele foi um cara assim inovador, que apostou nisso, que teve essa coragem de trazer um grupo de mulheres para um lugar que historicamente é ocupado por homens. Sim. Né? Então ele apostou nisso e assim surgiu o CEMEC aqui em Poá. Mês que vem a gente completa 1 ano de existência. Oh, que bacana. E o CEMEC, de qual forma que ele auxilia as mulheres empreendedoras e fazem parte da cultura? O CEMEC, apesar, assim, a gente fala Conselho de Mulheres, mas a gente acaba lidando com as demandas do dia a dia, a gente acaba lidando com todo mundo, com mulher, com homem, com adolescente. A gente tem um programa de estágio que é muito bacana. Mas em determinado momento, o nosso enfoque sempre é priorizar a mulher. Então a gente tem linhas de crédito específica para mulher. Hoje a gente tem um braço dentro da associação do Cicobi também. Então, como é que funciona? O objetivo principal do CEMEC, se eu for te falar, é capacitar e gerar renda para a mulher. É formalizar aquela mulher que já tem um negócio, que vende bolo, que faz unha, que faz cabelo, que é esteticista. Então, aquela que quer empreender, a gente tem um parceiro muito grande que é o Sebrae, que está sempre com a gente, seja qual for a nossa demanda, ele cria uma capacitação, a gente tem lá o espaço para isso. Inclusive, na semana passada, a gente acabou de realizar, foram 2 meses de encontro só com o pessoal do segmento de moda de Poá. Então, todo mundo que trabalha com confecção, com roupa, com sapato, com acessório, com bolsa, a gente estava com o Sebrae e o Senac realizando capacitação em diversas áreas, vitrine, como impulsionar a sua venda online, inclusive demandas que são trazidas pelo pessoal do comércio. E desse mesmo jeito a gente tem para a área alimentícia, a gente tem para a área de beleza. Então o enfoque é esse. Quem não está trabalhando e precisa empreender, precisa gerar renda, a gente capacita. Quem já está empreendendo, a gente formaliza. Então a gente tem a Carla, que também é do CEMEC, mas ela é funcionária da associação comercial. Então você procura a Carla, ela te orienta, ela na hora ela já ou cria teu MEI, ou ela já regulariza alguma pendência que você tenha. E aí ali do lado a gente já tem o Cicobi, que você quer uma linha de crédito para mudar a fachada do teu negócio ou para começar. Eu tenho umas amigas, eu vou fazer uma cooperativa, eu vou vender bolo, eu preciso de uma máquina. Você pega uma linha de crédito para comprar máquina. Então lá a gente tem tudo que precisa para essa pessoa que quer empreender, que precisa gerar uma renda ali e está precisando de ajuda, tanto para orientação profissional, capacitação e linha de crédito. Oh, que bacana, bacana. E não sei se você consegue me falar, mas a CEMEC, você falou para mim que ela nasceu em São Paulo, né?
dentro de uma associação e tudo certinho. Qual o tempo que ela foi criada? Em que ano que a SEMEC começou a existir? Isso a nível, acredito que deve ser nacional, né? Ou é só estadual? Já é nacional, inclusive a Ana Cláudia assumiu há pouco tempo, o SEMEC expandiu, né? Ela agora está com esse cargo de estar ocupando nacionalmente isso. Então ela está viajando. Primeiro que ela estava o São Paulo todo levando, porque ela participa de todas as posses. Então, cada município ela está lá para abrir. Amanhã, inclusive, é a posse do SEMEC de Santa Isabel. E a gente vai legal. estar lá 10 da manhã. Porque o SEMEC, o que é bacana? É esse apoio entre os municípios. Então a gente tem Guarulhos, sempre que eles vão fazer uma ação, a gente fortalece, a gente prestigia. A gente não pode ir, mas a gente compra os ingressos daquela ação, a gente manda doações. E a recíproca também acontece. Quando a gente faz uma ação, os SEMECs procuram se apoiar e a gente vê que essa rede de apoio é muito bacana. Porque nada mais é que a ideia que é de somar, né? Então, é de somar. Cada município vem somando para a contribuição de ajudar, claro, com enfoque às mulheres, né? O empreendedorismo, a parte da cultura que elas fazem. Mas, como você falou, acaba sendo uma ajuda mútua a todos, né? Então, a todos. Homens, adolescentes e tudo mais. E aí, o SEMEC, ele foi criado em qual ano? Então, eu não vou saber te precisar o ano, mas eu sei que o que acontece? Quando ele já existia, mas ele era um pouco tímido. Sim. Então era um outro grupo, não tinha tantos produtos para oferecer para a mulher, por exemplo. E não era amplamente divulgado, vamos dizer assim. E nem trabalhado assim tão fortemente. Era uma organização de verdade, né? Ele existia, por exemplo, Mogi, o grupo de mulheres de Mogi, da Associação Comercial de Mogi, ele já existe há mais de 20 anos. Caramba! E aí você pensa no Alto Tietê, que agora começou-se a se criar com o nome de SEMEC. Então isso que é bacana, essa coisa que veio com uma força e que aí quando teve a posse de Poá, logo já teve a de Suzano e aí teve a de Arujá, amanhã já é Santa Isabel, então as coisas começam a tomar conta e aí as pessoas começam a observar, porque é uma coisa nova e dá medo, né? Então começa a observar, poxa, aquele grupo de mulher chegou e começou a dar certo, começou a somar, o trabalho começou a ter mais visibilidade e aí eles começam a aderir. Isso é muito legal. Eu acredito que você deve encontrar num cargo de presidência, né, da SEMEC de Poá, você deve encontrar várias histórias que inspiram, né, e te faz seja um combustível para você continuar. Se tem alguma história que você consegue compartilhar conosco em rápidas palavras? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que hoje o que mais me toca é aquele pessoal que procura a gente, é muito jovem que procura a gente, são de todas as idades. Mas para mim, particularmente, o que marca muito a associação, ela tem uma procura grande de pessoas que entregam currículos atrás de uma oportunidade, atrás de uma chance. E a gente costuma falar que aquele olhar fica com a gente, sabe? Tanto que quando teve o Dia do Trabalho, a gente, apesar do empreendedorismo, a gente também tem um enfoque cultural, um enfoque religioso, não de um ou outro, mas de abordar todos, de dar apoio para todos, tanto que todos que procuram a gente, eles têm um espaço lá e têm um apoio. E no Dia do Trabalho a gente realiza algumas ações ali na Praça da Capela, Sim. Porque a gente adotou aquele espaço nesse projeto que a Prefeitura tem de adote um espaço verde, até por conta de estar ajudando a cidade, né, a cuidar, a manter. E aí a gente adotou ali e nosso objetivo é estar colocando a capela aberta o máximo de tempo possível. O padre Reginaldo está sempre também, a gente está sempre em contato com ele e ele apoia todas as ações que a gente vai fazer. E no Dia do Trabalho a gente fez essa bênção ao trabalho, levou todos os currículos que o pessoal deixa lá, as carteiras de trabalho que o pessoal que estava ali com a gente leva para abençoar, para fazer um pedido, né, especial, porque eu acho que hoje o que marca mais a gente lá é essa vontade que a gente vê principalmente nos jovens, sabe? De empreender, de ter um negócio. Eles têm, às vezes eles nem sabem o que eles querem,
ainda, mas eles têm aquele desejo de começar, de alguém para orientar, eles precisam de alguém que oriente, que esteja junto. Isso daí eu acho que é o que mais marca a gente, faz a gente trabalhar. Bacana, bacana. E na SEMEC hoje, como que uma mulher que está nos ouvindo, né, ou um adolescente para um programa de estágio, como que eles funcionam para ter esse atendimento, para ter esse acompanhamento? Normalmente, a segunda-feira é dia de atendimento. Hoje é um dia que a gente vem para atender todos que entram em contato ou pela rede social, que é o Instagram SEMEC Poá, ou podem ligar direto na CIP, na Associação Comercial, ou mesmo o pessoal que passa lá é atendido. Se não der para te atender na hora, a gente sempre marca um horário. Normalmente, as segundas-feiras é só dia de atendimento. E o pessoal que procura a gente é tanto associado como o pessoal que nem sabe que existe o associativismo ali. Então, por exemplo, nós temos o pessoal que andou procurando a gente de restaurante. Então, começou com um restaurante Divina Mesa, que é ali no centro. Olha, eu preciso dinamizar, movimentar meu espaço, eu preciso trazer gente, eu preciso fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um bingo? Vamos. Então ela foi lá, ela foi na CIP e aí ela conversa, qual que é teu público? Porque às vezes a pessoa ela tem um negócio, mas ela não conhece o negócio dela também. Então a gente sempre sente, qual que é teu público? Né? Qual que é teu ticket? Quanto que a pessoa que entra no teu comércio, quanto que ela costuma gastar em média? Estrutura o negócio inteiro. Então começa a conversar com essa pessoa, é orientar mesmo. E aí, então o meu público é o pessoal mais velho. Então eles gostam de bingo, vamos fazer um bingo? E aí a gente teve o bingo lá com um chá da tarde, foi uma coisa bacana, vendeu ingresso. Só que o que é mais legal, que eu acho que é a marca do SEMEC de Poá. A gente sempre fala que se é necessário competir, é essencial colaborar. Sim. Então, as pessoas têm que parar com essa coisa assim, de que é meu inimigo, de que é meu concorrente. Vamos junto, né? Eu sempre falo, quando você vai comprar um carro, você vai naquela avenida que só tem concessionária. O fato deles estarem juntos fortalece o negócio deles. Sim. Se não me engano, teve um entrevistado aqui que fala assim, as pessoas que vendem o mesmo produto que eu não é meu concorrente. Ela é meu amigo de trabalho. Leandro. Foi o Leandro, né? Meu amigo de trabalho. Isso, então é o que ele fala, né? O sol nasceu para todos. Quem vai escolher é o teu cliente. Isso. Ele vai escolher aonde ele vai comprar. Então você não precisa prejudicar. E o que foi muito marcante pra gente nessa primeira ação com os restaurantes? Ali, que comprou ingresso para participar daquele chá, daquele café e para participar do bingo, tinham proprietários de outros restaurantes. E em determinado momento, a dona ali daquele espaço, ela abriu um espaço para você divulgar a próxima ação, que ia ser num outro restaurante, num outro bairro, e que, mas o meu é um pessoal mais descolado, vai ser um flashback. Legal. Então você percebe que aí começa a acontecer uma mudança de pensamento, né? Não só uma mudança de pensamento, mas de comportamento de também, tudo, né? Porque você começa a entender melhor aquilo, você começa a enxergar de uma outra forma o cara que trabalha na sua área, e aí você se junta. E aí, no dia que ele faz no restaurante dele, você visita, você prestigia. E ali ele isso te indica é muito para legal. outros. Porque a pessoa que está aqui, que veio com aquele que é de outro bairro, ela conheceu o teu também. Então, de repente, num dia ela vai no seu, no outro ela quer ir no outro bairro. E isso cria um outro movimento na cidade, que a gente está precisando. Eu acho que é muito que fala, né? Podemos falar das cooperativas de crédito que tem em Poá. A Cicobi é uma cooperativa de crédito, né? E o princípio da cooperativa é de você cooperar, é de você ajudar. É isso mesmo. Eu acho que isso teria que estar enraizado em qualquer sistema governamental e não governamental. Se todos cooperam para um bem específico, aquilo lá começa a florescer e começa a nascer coisas que você nem imaginava. Porque se a gente for pensar assim, na educação, né? Eu sou da área da educação, então eu tenho mais de 20 anos de alfabetização e creche. E sempre em áreas de invasão, em áreas de periferia. Eu trabalhei muito em Ferraz de Vasconcelos, em Poá, em Suzano. A gente não foi educado para cooperar. A gente tem uma educação ainda hoje, está começando a mudar.
Mas todos os jogos, todos os esportes são puramente competitivos. Sim. A gente não tem aquele jogo colaborativo, um olhar diferente. Então a gente começa a ver uma mudança nas escolas hoje com jogos cooperativos, jogos colaborativos, mas ainda é tímido. Então eu acho que vem daí. A gente desde muito pequeno é muito ensinado e muito assim aguçado para competir, para ser melhor, para ganhar. E às vezes a gente ganha quando a gente está junto. Isso mesmo. Isso mudou também no comércio, né? A gente, no começo do ano, a gente estava falando sobre um livro que era um dos presidentes da Renner. E ele começa o livro falando sobre como era a competitividade do mercado. O mercado era competitivo, você não olhava para o cliente, você olhava para o seu próximo, você olhava para quem estava no mesmo segmento que você e como você podia bater as vendas dele. Eu acho que está sobre isso também, né? Tanto na cidade, quanto a gente fala sempre de empreendedorismo, que é a rede fortalece o cliente, a rede está olhando para o cliente. Então ela junta, é melhor para a cidade, é melhor para o comércio local, e é isso, acho que é nessa linha que a gente vem trabalhando. Só um adendo, o escritor do livro é o José Galó, Isso. né? O ex-CEO da Renner. É um livro fantástico de empreendedorismo e da história dele também, né? Mas voltando mais um pouco para o nosso intuito, vamos falar um pouquinho agora da sua vida antes de ser presidente da SEMEC, né? Você, quando era mais nova, ali perto da adolescência, já tinha esse olhar para o social, participava de algum movimento ou não? Isso foi crescendo com o tempo, você foi adquirindo essa vontade de tentar fazer a diferença com o tempo dos anos? Então, eu não sei te dizer assim, desde que eu me entendo por gente, eu acho que uma coisa muito forte em mim é o social. E hoje eu estou tendo essa oportunidade de no SEMEC fazer esse trabalho que é empreender e gerar renda e ajudar as pessoas. E é um trabalho totalmente voluntário, né? Não tem nenhuma remuneração, é totalmente voluntário. E também sem nenhum vínculo político, porque a partir do momento que você se vincula a algum trabalho político, você tem que se desvincular do SEMEC. Isso está no regimento. Estatuto, né? E, sim. Então eu não tenho nenhuma ligação política. E a minha mãe fala, né, que na escola, que eu sempre fui assim, e que na escola uma coisa que ela me conta é que ela me deu um chinelo, que era o Havaiana da época, né, o Havaiana novo, e meu chinelo sumiu e eu nem lembro se eu apanhei um pouquinho porque eu perdi o chinelo, mas na verdade eu não perdi, eu levei para uma menina da minha sala que o dela estava muito pior que o meu, então eu dei o meu chinelo novo para ela. E minha mãe sempre conta a história, eu não lembro da história, mas ela fala que tudo eu levava para a escola. E eu acho assim, eu costumo falar que eu acredito que as nossas experiências de vida determinam como a gente é hoje. Então eu sou o resultado de tudo que eu vivi. E na minha área profissional eu tive a oportunidade de trabalhar e de conhecer muita gente e de aprender muito, né, com pessoas que sequer tinham um ensino fundamental. Então a gente aprende ali no dia a dia de uma periferia, no dia a dia de uma escola que é dentro de uma área de invasão, você aprende lições assim, você sai da bolha, né? Você começa a perceber, não é assim do jeito que falam. E ao mesmo tempo você conhece pessoas fantásticas, pessoas que são extremamente criativas, pessoas que estão ali e que tentam dar o seu máximo, né? Crianças que chegavam impecáveis e quando você ia fazer uma visita você falava, meu Deus, eles não têm nem água quente em casa. Complicado. Então eu aprendi muito em todas as escolas que eu passei, em todos os lugares, todas as famílias que eu conheci. Então hoje toda decisão que eu tomo, eu acho difícil colocar as pessoas numa caixa. Ah, você é disso, você é de esquerda, você é de direita, eu tenho muita facilidade para te falar o que eu concordo. Se você me dá uma situação, eu falo, não, eu não acho que isso é legal por isso. Eu não sei te dizer exatamente o que eu sei no que eu acredito. E eu acredito que as pessoas sempre merecem uma oportunidade e a gente que está aqui, a gente que tem condição tem que ajudar e tem que fazer o bem, ao maior número de pessoas. Sim, bacana. Você falou agora, falando um pouquinho mais do seu lado empreendedor, né? Como você falou que já trabalhou e o trabalho te deu essa oportunidade, né, de fazer bastante coisas. Quando que você começa a sua vida profissional e em qual área você começa?
Então, com 13 anos eu queria dinheiro, porque tinha um shopping de Mogi, eu queria comprar roupa, eu queria comprar um sapato, E aí eu fui na 26 de março, de manhã, e eu descia 26 de março entrando em todas as lojas, padarias, tudo que tinha ali, e perguntando se alguém estava precisando de alguma coisa, se tinha alguma vaga para ser preenchida. E numa dessas lojas, que foi meu primeiro emprego, a mini loja, era uma loja de um casal de japoneses, uma loja antiga em Poá. Era na esquina da 26 de março com a Alberto Rossi. E ela falou, eu preciso de alguém. Era uma loja de roupas, de feminina, de criança. Ela falou, pode começar amanhã. E aí eu comecei, eu fiquei feliz da vida. E dali eu fiquei um tempo, em cima da loja tinha o Dr. Jair, dentista antigo, também japonês, em Poá. E eu lembro que essa lojinha, eu era novinha, e ela pagava por semana, era pouco. Tanto que eu gastava tudo no Daurinho, que era uma sorveteria antiga também, do lado tinha uma sorveteria, eu gastava tudo ali. E aí eu lembro que eu tava ali trabalhando e eu vi que voou o capacho do dentista, voou o cinzeiro. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Eu sempre fui muito curiosa. Eu subi a escada e tava tendo uma briga, alguma coisa, um ciúme, alguma coisa com a secretária. E aí a secretária falou assim, eu não trabalho mais aqui. E saiu. E eu falei assim, o senhor vai precisar de secretária? Só que ele tava no meio da briga, ele falou, vem amanhã que a gente conversa. E aí eu voltei e comecei a trabalhar lá pra ganhar 3 vezes mais. Aí eu já tava assim... Falei, nossa, tá... Já dava pra gastar o tanto na Dorinho, já dava pra ir pra Mogi também, comprar o meu sapato. E aí eu fiquei bem contente. Aí eu fiquei ali no dentista um tempo e fui trabalhando ali na 26 de março. Depois dali eu fui para uma loja de tecidos que tinha grande, que era a Casa São Francisco, que era do Francis. E trabalhei ali 2 anos e fui conhecendo de tudo um pouco. Isso tudo dentro do meio de Poá? Isso, dentro de Poá. E aí, em determinado momento, eu comecei a estudar. E no meu primeiro ano de magistério, eu já prestei concurso, né? Comecei a prestar concurso. Falei, não, vou já começar, porque até eu pegar a manha, eu me formo. E apareceu a oportunidade de eu trabalhar na própria escola que eu estudava. Só para contextualizar, né? Às vezes algum dos nossos ouvintes é um pouco mais novo. O magistério naquela época era como se fosse uma faculdade, mas não era uma faculdade, né? Antigamente não se exigia a pedagogia. Era como se fosse um técnico. Então, você se formava na 8ª série, que não ia até o 9º ano. Você se formava na 8ª série e você fazia opção. Ou você fazia o normal, que eram 3 anos, ou você optava por contabilidade ou magistério. E aí eu optei por magistério, porque eu sempre gostei muito dessa coisa de educação, eu já gostava disso, muito de ler, muito de escrever, E aí eu fui para essa área da educação. No meu primeiro ano, no magistério, eu já fui convidada para trabalhar de manhã na escola em que eu estudava à noite. Então você estudava à noite lá e de manhã você dava aula. E aí ganhei a bolsa. E aí ganhou a bolsa. Porque aí funcionário tinha bolsa, né? Inclusive eu trabalhei, meu primeiro contato com a educação, eu trabalhei com a esposa do Ricardo Massa, Simone Massa, que me ensinou muito, uma pessoa super amorosa. E porque era assim, no jardim de infância tinha a professora que tinha que ser formada e a babá que auxiliava a professora, então eu era a babá que auxiliava a professora. Que bacana. E aí você fica na parte da educação, lecionando, né? Por quanto tempo? E aí se depois, mais pra frente, 22 anos lecionando. Só que aí eu prestei concurso e fui pra Prefeitura de Poá, acumulando, né, funções, né, com a Prefeitura de Suzano. Então, na verdade, eu dava aula em Poá e dava aula em Suzano. Isso só como magistério? Só como magistério. Chegou a se formar em pedagogia? Então, aí o que que Passo num concurso em Ferraz 2 vezes, da educação infantil e do ensino fundamental. Então, eu peço exoneração de Poá e Ferraz, de Poá e Suzano, e fico acumulando em Ferraz, porque para mim, eu não precisava correr de uma cidade para outra, eu conseguia almoçar com mais tranquilidade. Então, quando eu entro em Ferraz, vem essa coisa de que a partir de hoje você tem que ter a pedagogia. Então, você não perdia teu cargo, mas se eu quisesse prestar um outro concurso... Não poderia. Então, eu fui fazer a pedagogia e me formei em pedagogia. E aí formou em pedagogia
E aí continuou lecionando por esses 22 anos, né? E qual momento da sua vida você fala assim, ó, eu vou empreender? Então, só que enquanto isso, o que acontece? No meio do caminho, eu tive a oportunidade de assumir, na Secretaria de Cultura de Poá, eu tive a oportunidade de ser diretora de cultura. Então, a gente fazia a festa da orquídea, a gente inaugurou a pista de skate, a gente tinha as escolinhas de esporte nos bairros. E aí já entra o movimento social, né? A gente tinha o projeto Mexa-se com a Regina, que levava ginástica para cada hora, estava no bairro, na Praça dos Eventos. E Poá tinha aquele movimento, né? As crianças tudo em escolinha, tinha balé, tinha judô, tinha futebol, o professor Niltinho, que, nossa, rodava todos os bairros de Poá levando esporte para as crianças. O professor Niltinho é de futebol? É. É um rapaz alto e careca? Isso. Eu conheci ele. Ele é incrível. Eu morava num quintal que tinha várias casas, né? E ele morava numa dessas casas. Então, ele foi professor no nosso projeto de esporte. Agora ele não está em Poá, ele está desenvolvendo ações em outros lugares. Mas quando ele viu que a gente estava na associação, ele falou, a gente precisa retomar as escolinhas de futebol. Falei, vamos retomar, Niltinho. E aí você fica na diretoria da Secretaria de Cultura, junto com a atribuição de professora lecionando. Não, aí eu aí você pede licença. Me afastei e assumi só a diretoria. Porque é um cargo comissionado que tem um prazo de duração. Normalmente, enquanto dura o prefeito. E aí mudou o prefeito, voltei para a sala de aula e continuei dando aula e fui para vários lugares. Em Ferraz eu acho que foram as minhas experiências mais ricas, assim, de creche, que creche é uma coisa que eu sou apaixonada. A rotina da creche é um mundo à parte. Sim. Eu sou adepto, né? Porque a minha infância, quando eu era moleque, era creche, né? Assim, a minha mãe era mãe solteira, né? Então deixava eu e meu irmão na creche para poder ir trabalhar. Então, e eu venho, assim, eu tive uma grande oportunidade de vir de uma gestão de Ferraz, onde a creche não é um lugar para a mãe deixar a criança para trabalhar. A creche é um lugar que a criança tem direito porque ela precisa se desenvolver. Sim. Então, não importa se aquela mãe deixava a criança e voltava para dormir em casa ou se ela deixava a criança para ir trabalhar. Os dois têm o mesmo direito de estar ali, de se desenvolver, de ter as 5 refeições por dia. E a gente tinha capacitações que eram muito incríveis, sabe? Que te mostrava que tudo começa ali no berçário. Sim. Então eu aprendi muito. Bacana. E aí você fica como diretora da Secretaria de Cultura por quanto tempo? Por 3 anos eu entrei como chefe de cultura e depois eu assumi a diretoria. A diretoria. E a minha irmã era secretária de cultura, Débora. Sim. Eu acredito que também foi uma experiência muito rica para você, Nossa, né? De desenvolver projetos dentro da cidade, né? E tinha muita coisa funcionando na cidade, né? Não era fácil. Mas a gente conseguia colocar as coisas em ação, era um outro momento. Então você via os alunos chegando para as escolinhas, você via um movimento diferente na cidade. Outra coisa que eu sinto muita falta hoje, todo bairro a gente queria levar, tinha o projeto do bairro assim, cada final de semana ele ia para um bairro, então tinha a pessoa podia se inscrever para cantar, para falar uma poesia, para se apresentar como se fosse um sarau. Então, quando era para Calmon-Viana, a gente ia e procurava o presidente daquela associação de bairro. Aí, quando ia para Nova, procurava aquele presidente da associação. E hoje, quando a gente retomou assim algumas ações em Poá, a gente percebe que muita coisa se perdeu. A gente vai nos bairros, parece que não tem mais associação de moradores, não tem organizações, as pessoas estão todas separadas, dispersas, né? Eu costumo falar que tá todo mundo sofrendo separado, né? Que é a hora de juntar todo mundo para parar de sofrer, se organizar. Não, essa é a mais pura verdade. E aí, em qual momento da sua vida você empreende, né? Daí você tem a Sleep Comfort em Suzano, que é a loja de colchão. Que momento que você decide e por que você decide largar a pedagogia, né? A sala de aula, para poder se aventurar no mundo empreendedor, que nós sabemos que é tão difícil, né? Então, os meus últimos anos na educação, eu fiquei em cargos assim de gestão. Eu fiquei como coordenadora pedagógica, assumi diretoria de escola, diretoria de creche. E aí o que acontece? Eu fiquei grávida do meu segundo filho, do Raj, e na prefeitura, pelo menos onde eu estava em Ferraz, é assim:
você tem direito a afastamento não remunerado, então você faz sua escolha. Você tem até 2 anos para ficar afastada, mas você mantém o seu cargo. Então, quando meu filho nasceu, eu pedi esse afastamento para poder acompanhar ele nos primeiros meses, no primeiro ano. Sim. E aí o primeiro ano virou 1 ano e meio. E aí chegou a hora de voltar. E nesse meio tempo, a gente foi construindo a loja de Suzano. E aí eu percebi que assim, o que eu como mãe, né, o que me deixava mais à vontade com horários, mais livre assim, para dar uma atenção maior para ele e também para minha outra filha, era a loja. Então, nesse momento eu exonero meus 2 cargos concursados e fico com a loja de Suzano. Parece que foi um pesar, né? Assim, olha, difícil. Eu vou te falar uma coisa, eu sou muito grata, eu tenho muita gratidão pela loja, por essa oportunidade, porque assim, é um negócio tão incrível também, é uma coisa que apaixona. Sim. É a produção do colchão, né? Quem tem oportunidade, inclusive vocês estão convidados para ir lá ver. A produção é muito bacana de você ver como que é. Mas eu sinto falta até hoje da rotina da escola, porque a rotina da escola é totalmente diferente de uma rotina de loja que a gente vende, que a gente pensa em como vai chamar mais atenção, que a gente pensa... São coisas diferentes. Então, na escola, a gente tinha aquela coisa maluca, né? Quem que ficou desempregado? Que pai que está desempregado? E a mãe, o que está fazendo? Então, vamos montar uma cesta básica. Esse mês a cesta básica vai para quem? Então, a gente tinha questões que iam além da questão educacional. A gente acompanhava aquelas famílias, a gente conhecia todo mundo por nome, né? Em paralelo parecia a família, vamos dizer assim, né? Acaba sendo a nossa família, Um né? afeto diferente. Tanto que quando eu entrei aqui na fábrica, eu fiquei olhando para os meninos, porque eu trabalhei tanto tempo aqui, nesse bairro, e eu falei, ai meu Deus, aqueles meninos que eu trabalhava que tinha 6 anos, agora eles estão com 24, 25, ai, será que tem algum aqui? Então eu acho que é muito mágico essa coisa da educação, e como é mágico a questão do empreendedor, né? Porque o empreendedor, eu vejo lá na loja, quando chegou a pandemia, foi a época que eu mais tive essa coisa assim, né? Poxa, né? É onde eu entrar agora, né? Como que se lidou com a pandemia, né? Porque a loja, não sendo um serviço essencial, ela teve que fechar suas portas, né? Fechou. E qual foi a estratégia que você usou e qual foi os caminhos que você utilizou para poder não perder a receita, né? E também é uma transição de carreira, né? Você está saindo nesse período, você sai de uma outra carreira para ir para o empreendedorismo. Nessa época, o que passou na sua cabeça? Na época da pandemia, minhas amigas, professoras, estavam em casa com seus salários garantidos. E aí a gente até conversava e eu falava assim, não, a gente tem que dar um jeito, né? Porque a loja fechou total. E foi uma fase que hoje a gente dá risada. Mas era assim, era eu, a gerente e uma funcionária da loja. E a gente ficava naquela contagem regressiva, porque eu tinha aquela meta na minha cabeça assim, não, a conta tem que ter, vai chegar tanto, a conta vai chegar tanto, a conta da loja. E a gente lá, na contagem regressiva. Quando faltava R$2.000 para chegar naquele valor, que pra mim era um valor que na minha cabeça assim, sabe quando você coloca assim, não, eu vou ter tanto na conta. Faltava R$2.000. Aí veio a notícia de que tinha que fechar as portas. E aí eu tinha 2 funcionárias, uma gerente, então eu tinha 3 funcionárias para pagar. E eu fiquei meio tranquila, porque eu tava com um valor legal ali, né? Eu falei, não... Conseguia segurar as pontas, uns 40 dias a gente abre, né? 40 dias essa pandemia acabou. E aí foi passando o tempo e assim, o colchão nosso estoque é caro. Sim. Então nossos boletos são caros, né? Quando você pede uma compra de 15, 20, 30 colchões, é um valor alto que vem, você parcela. Aí eu comecei a reparcelar, refinanciar os boletinhos, mas eu vi aquela quantia que a gente estava lá na contagem regressiva e que já estava chegando, eu vi que ela foi diminuindo. E lidando com o colchão, né, é um bem durável, né? Então, mas o colchão é assim, o colchão vende bem. E se você vender um bom produto, ele vende melhor.
Então eu percebo isso, porque sempre tem alguém precisando do colchão. Você comprou agora, mas o dele já está vencendo, o dele já precisa trocar. Eu falo assim que é um bem durável, porque quando acontece algum sistema de, vamos dizer assim, de crise, né, no sistema financeiro de um país, o colchão pode estar doendo nas costas. Assim, não dá para aguentar. Vai aguentar um Claro que pouquinho, não. eu tenho que fazer uma coisa pro meu filho aqui, alguma coisa na minha casa. Você prioriza sempre os essenciais. Você pode estar... Eu tenho isso porque o brinquedo é basicamente isso também, né? É um bem durável, né? E o brinquedo ele tem uma segunda agravante, que ele é um bem supérfluo, né? O colchão já não é um bem supérfluo. Você usa todo dia. É só um bem durável. É supérfluo, né? Se você perguntar pro pai. Se você Sim. perguntar pro filho, prioridade. É o brinquedo, Sim. né? Não, sim. Mas o colchão na questão é só um bem durável, né? Porque se eu não tiver uma boa noite de sono, seu dia todo fica ruim. Então não é um supérfluo. Agora o brinquedo, ele é bem durável e supérfluo. Então tem duas mãos aí que é difícil de você trabalhar, né? Uhum. Mas e aí como que você se reinventou nesse período? Então, né? e aí a gente via só que tava baixando, e entrava mês, saía mês, a loja fechada, o caixa... E aí chegou aquele momento que eu falei, meu Deus, se a loja ficar fechada mais um mês, eu não vou ter dinheiro pro salário. Porque o que mais me preocupava era o salário das meninas, né? A gente fica naquela aflição, porque é tão gostoso quando a gente paga aquela conta que a gente, né? Ai, paguei esse mês, paguei. E aí eu ficava mais com essa preocupação. Só que aí o que a gente começou a fazer? A gente colocou os cartazes na porta da loja do WhatsApp e começou a vender por WhatsApp. Só que o colchão é aquela coisa que você tem... Quando você tem uma loja de colchão, por exemplo, lá eu tenho 13 tipos de colchões. Eu tenho 13 camas montadas. Então eu preciso de um espaço grande. Já começa daí, né? E a pessoa que vai comprar um colchão, não é uma coisa que, né, é R$10, é uma bala. Não, ela vai testar, ela vai deitar, ela vai ver qual é melhor. Quer saber, né? Porque às vezes ela vem com o nome de um colchão que não é o meu colchão, ou é um colchão que não existe mais. Então ela tem que deitar. A gente até fala, deita, pega um travesseiro, vê qual que você gostou mais do seu corpo. Até porque a duração de um colchão é o quê? 5, 10 anos? Por lei, eles falam 1 ano, né? Mas ninguém... Eles falam isso por lei, assim, de... Como é que se fala? A garantia. Mas um colchão, ele tem uma vida útil, assim, se você usar ele bem, se você girar, se você mudar de posição, vira de um lado, passa um mês, vira do outro, você tem ali 10, 15 anos um ótimo colchão, tranquilamente. E o engraçado é que fechado, eu imagino uma loja de colchões é uma decisão coletiva, né? Geralmente você vai com a família, vai você, vai a esposa, vai os filhos juntos. É gostoso comprar colchão. E fechado pro WhatsApp, você não vai com a família lá. Às vezes vai o casal com a sogra, que a sogra ajuda a comprar o colchão, é muito bacana, é muito legal. Se for o colchão da sogra, põe na madeira só, né? Pois é, né? Põe na madeira e já é. E aí o que acontece? A gente começou, só que aí é onde eu quero chegar. A pessoa, ela não tem ideia do que ela gosta. Você gosta de um filme, você gosta de um... E aí a gente tinha uma dificuldade, perdi um tempo tremendo. E aí eu falei, vamos começar a gravar vídeo. Então, se eu tenho 15 nomes de colchão, a gente começou a gravar vídeo para todos esses nomes. Então hoje eu vou falar do colchão Dubai, o colchão Dubai. E aí falava das alturas, da densidade da de espuma. densidade, se ele era firme, se ele era extra firme, se ele era macio, para quem gosta assim, para quem gosta... E aí os vídeos começaram a ajudar na venda de WhatsApp. Porque a pessoa mandava um oi, preciso de um colchão. Você sabe qual você quer? Não sei. Então, ó, firme, tá aqui, esses vídeos. Macio, tá aqui. E a pessoa começou a escolher e começou a dar certo. Então a conversão vinha pela identificação do vídeo. Pelo vídeo, pela explicação do vídeo. Porque o que acontecia? Eu tinha 2 funcionárias para fazer a venda do WhatsApp. Só que elas estavam gastando para conseguir explicar para aquela pessoa e conseguir chegar no colchão que talvez a pessoa gostaria se adaptasse, ela gastava de 15, 20 até 30 minutos com aquela pessoa. Enquanto isso tem um monte de gente ligando. Então os vídeos vieram assim, para melhorar o tempo que a pessoa conseguia entender sem usar a minha funcionária. Então a funcionária já mandou, vou te mandar uns vídeos, você assiste, vê qual que você acha que vai se adaptar a você. E aí eles iam lá e buscavam, a gente mandava entregar.
Pô, que bacana. E aí a loja... E eu vou te falar que a gente bateu meta com a loja fechada. Que legal. Na pandemia a gente bateu meta. E aí a loja ela ficou qual período fechada e trabalhando dessa forma pelo WhatsApp? 6 meses. 6 meses. Aí depois de 6 meses já podemos... Aí começou a vir aquela... pode abrir a partir das 10, meia porta, aquela coisa, né? E aí ficou uma coisa mais restritiva, Ficou mais não abriu, afrouxou mas um pouquinho, também, né? Você conseguia receber o cliente O cliente podia entrar, testar. E aí eu acredito que você tem que tomar alguns tipos de protocolos, né? Porque a Covid ela é passada pelo contato. E a pessoa deitava, que queria deitar, né? Isso para você foi um desafio também? É porque as camas do nosso showroom, normalmente elas têm o plástico, até para proteger da fuligem do trânsito, porque a gente está em frente à avenida, né? Ali em Suzano, na Prudente de Moraes. E aí o que acontece? Era o protocolo que tinha que ter em todo lugar. A pessoa acabou de sair, você tem que passar o álcool, tinha que ter o álcool gel disponibilizado, a pessoa tinha que entrar de máscara. Então, basicamente o protocolo que foi usado foi somente o álcool, né? Porque ele já estava encapado com plástico. Aí começaram os golpes no WhatsApp com o motivo da pandemia, né? Porque a gente recebeu assim... tivemos uma denúncia na prefeitura de que você não está cumprindo os protocolos de álcool gel. Então, assim, se você está cumprindo, digite 1, se você não está cumprindo, digite 2, ou você vai cumprir. E aí um dos funcionários clicou lá no link, que era para regular, né, para preencher um formulário de que você está dentro das normas, e aí clonaram o WhatsApp da loja na hora que a gente precisava vender por WhatsApp. Nossa. Mas aí logo a gente conseguiu resolver, retomou o número. É uma das dificuldades do digital. Eu queria perguntar é que assim, hoje com as portas abertas, o WhatsApp ainda continua sendo um canal importante para vocês de venda? Eu acho que a pandemia ela veio para mudar muita coisa. Então, antes da pandemia, ninguém contatava a gente por WhatsApp. Hoje, normalmente é por WhatsApp. Tem muita gente que entra na loja, que vê, porque o brasileiro ele tem esse hábito de cotar preço. E não então só ele visita, ele olha o produto e ele fala, eu vou ver ali nas outras lojas e já volto. E graças a Deus os nossos sempre voltam e indicam a gente também, porque a gente tem boa qualidade, porque a gente tem bom preço. Mas hoje, depois da pandemia, é muito comum as pessoas pedirem todas as informações, todos os orçamentos. Elas mandam foto da cama, olha, eu não quero muito alto, olha qual que é o meu colchão hoje. Já manda foto da etiqueta com as medidas. Então isso ficou muito comum. Facilita demais, né? E facilita também para poder achar o que realmente o cliente quer. Quando ele chega na loja, você já está com a maior parte do caminho andado para aquela venda. Eu pergunto isso porque a gente andando em algumas palestras e alguns fóruns que a gente vai sempre em São Paulo, e o pessoal fala que no comércio local o WhatsApp hoje é uma das ferramentas que mais converte nos clientes. E a gente já como uma empresa digital, uma empresa que já estava na pandemia, assim, é legal você ver que essa tendência no comércio local é verídica, ela procede, né? E falando até sobre essa questão de testar o produto antes, você tem que falar sempre, né, sobre qual a tendência do mercado hoje em dia, né? O mercado hoje em dia, o cliente tende a testar o produto e aí ele volta para o online e tenta finalizar essa compra. É isso mesmo. Isso é bacana. E agora, quais são os próximos passos, agora falando da carreira empreendedora, né? Tem o plano de aumentar, de ir para uma segunda loja? Tem, então, a gente estava vendo, eu queria muito abrir uma loja em Mogi. E quando a gente estava vendo pontos em Mogi, foi quando começou a pandemia. E aí esse sonho ficou, adiou-se. Adiou um pouquinho. Adiou um pouquinho, mas eu tenho interesse de abrir outras lojas. Bacana. E quando você já tem uma, eu acho que é mais fácil, porque se aquela estiver bem estruturada, você usa ela para abrir a outra. É um modelo, né? Ela vira um modelo. E ela também, até financeiramente, sim, ela te dá condições de... Se você consegue deixar ela financeiramente estável, com uma receita ali, né, para uma emergência, você fala, não, eu vou usar isso aqui agora para investir na segunda loja. Bacana. A primeira é sempre mais difícil, né? Sempre. Tudo é mais difícil no começo, mas depois, trabalhando certinho, vai que vai. Vai. Né?
E agora, falando um pouco mais agora, falando um pouquinho para a SEMEC, né? Você tem alguma frase, algum pensamento que você pode deixar para os jovens, agora falando para os jovens, né? Agora eu pegando o seu lado social aí, sobre a vida, sobre empreender, sobre aquilo que você acha pertinente. Eu acho que os jovens hoje, tudo que eles precisam é oportunidade e orientação. Então a gente tem essa preocupação. Eu fiquei muito contente com esse programa de estágio, que é o programa Primeiros Passos, Carreira de Sucesso. Então a gente prioriza o quê? A gente está sempre em conversa com os empresários, com o comerciante, porque é bom para o jovem que está iniciando e é bom para o comerciante. Porque tem muitas pessoas em Poá que são associadas, mas eles não têm condição de ter um funcionário. Sim. Então, ele faz a compra, ele faz a venda, ele cuida do estoque, ele cuida de tudo. Ele faz as fotos, ele coloca online, ele atende presencial, porque ele fala, hoje eu não consigo pagar os encargos de um funcionário. E o programa de estágio vem para isso, né? Porque é um custo reduzido. Você está ajudando quem está iniciando na vida profissional, aquele jovem está precisando de uma oportunidade para ter uma experiência, porque o mercado exige uma experiência dele, e o seu custo é muito abaixo porque ele, apesar de ter todos os direitos, ele não te dá esse custo. Mas ele tem os direitos dele, né, o estagiário, mas tudo de uma forma terceirizada. Você fica com o estagiário e paga aquele salário do mês de um estágio. E isso é muito legal, porque as pessoas que a gente tem levado isso, eu já tô com empresa que pegou 8 estagiários em Poá. Então, só uma já pegou 8, porque ela viu como é bacana ter o estagiário e você trabalha naquele esquema de... é uma experiência, você está ensinando, mas às vezes aquele não é o perfil daquele jovem. E ele não você não é obrigado a ficar com ele, mas ele também não é descartado. Você fala, olha, eu preciso de um que seja com esse perfil, esse é reaproveitado num outro lugar. Então isso é muito bacana, é oportunidade para o comerciante que está com dificuldade de ter um funcionário, pagar todos os encargos trabalhistas, e é principalmente oportunidade para esse pessoal que está começando. No jogo de baralho fala truco, né? Então eu falo truco porque eu tenho 12. Ganhei do rapaz que tem 8. Você viu, quando eu vim aqui você estava com 6. Tava com 6, Poxa, nós estamos com 12. A meta é dobrar a meta. A meta é dobrar a meta. E chamando mais, né? Que bom, tem mais Deus uma... abençoe e continue assim. Tem mais uma levinha aí para poder ingressar aí até o final do ano aí dentro da empresa, né? Eu acho que é o bacana. Mas é o que você falou, você trazer a molecada, dando oportunidade, ensinando uma profissão. Você sabe que teve uma imersão da Mary Kay em Mogi. E eu vi que tinha umas meninas em Poá que queriam participar dessa imersão. E aí a gente, enquanto associação, enquanto SEMEC, entrou em contato com a diretora-geral que ia estar aqui em Mogi. Eu tô com um grupo de 15 meninas, elas não têm o valor da inscrição. E aí eu consegui que elas tiveram a inscrição extinta. Não, pode trazer, foi isenta. E aí, a gente tem que ter esse olhar, eu falo, né? Eu não sei se é uma coisa de quem trabalhou em escola, de quem trabalhou em periferia, você tem que ter muita sensibilidade para lidar com as pessoas. E aí você percebe que elas continuam com problema para chegar em Mogi, para passar o dia, porque elas não vão ter o lanche, elas não vão ter o transporte. Então a gente locou uma van, a associação, e trouxe essas meninas para Mogi. E aí, o auditório da Elbor estava lotado de mulheres. E aí parece que você apresenta um outro mundo, uma outra perspectiva. Aquelas meninas tímidas que foram mal se falando, eu até filmei, elas voltam numa energia, elas voltam com a cabeça a mil, não porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. É um brilho, né, eufórico, né? É um brilho, aparece o brilho no olhar. E aí hoje a gente teve a visita de uma das meninas que esteve com a gente, que já foi premiada como vendedora. Que legal. Ela está se destacando em vendas, ela trabalha da casa dela porque ela tem uma neném. E é isso que a gente busca com o SEMEC, com a associação comercial. É melhorar a vida das pessoas, é ajudar
de qualquer forma, a melhorar aquilo ali, né? Que tá ali, ela tá de repente sem uma perspectiva. E isso pra gente é muito gratificante, né? Aquelas meninas já voltaram de um outro jeito e talvez se a gente não tem essa sensibilidade de falar assim, tá ali, vai quem quer. Não é assim, né? Você tem que estar atento aos sinais, você tem que estar presente, você tem que estar entregue. Eu acho que é isso. E o SEMEC tem mais planos para Apoá? Muitos. Bastante. Todos. Você foi falado um pouquinho, né, sobre formalização, sobre assistência administrativa, financeira e tudo mais. Mas tem algum outro plano que tá em andamento aí? A gente precisa dar visibilidade para o comércio, a gente precisa melhorar a venda, impulsionar a venda, a gente precisa... As pessoas... às vezes eu fico até irritada porque fazem muita piada assim, turismo, perdeu o selo turístico, que turismo? Gente, tudo tá ligado. Você viu, a gente tinha o tapete de Corpus Christi, sempre teve, era uma tradição da cidade. Sim. Na 26 de março, né? Na 26 de março descia desde Aponópolis. Sim. E aí o que acontece? Eu estudei no Header, né? E aí tinha... A gente eu participei, encapava as tampinhas de garrafa, a gente ficava na escola, no horário contrário, encapando com papel laminado, pegando serragem nas marcenarias, tingindo serragem. Então era feito de uma forma artesanal. Depois, em determinado momento, teve uma gestão que falou, não vamos mais fazer assim, vamos fazer com pó de quartzo. Então a prefeitura comprava o pó de quartzo e distribuía para as escolas montavam aqueles desenhos lindos com pó de quartzo. E de repente não tem mais verba para o pó de quartzo. E não se faz mais o tapete. Então assim, esse ano teve tapete nas cidades vizinhas, né? Uhum. Itaquá fez tapete. Quando você vai ver o tapete em Itaquá, você almoça em Itaquá. Sim, você gera, né? Entendeu? Então você vai com a tua família, são 3, 4, 5 pessoas que estão... almoçando num restaurante da cidade que tem... Você foi visitar o tapete, mas você vai almoçar. Mas você passou numa lojinha que você gostou de uma blusinha, você comprou a blusinha. Então, gente... Vai comprar um sorvete. É esse olhar que a gente tem que ter. E as pessoas que estão se propondo a trabalhar, e principalmente as que recebem para isso, é prestar atenção nisso, né? Porque o comércio precisa de atrativos, precisa de trazer gente para cá. Você precisa fomentar o mercado, né? Precisa. Municipal da sua cidade, né? Isso trazendo mais recurso acaba distribuindo para os demais que estão menos favorecidos na cidade. Sim. Né? Cara, essa é a visão que eu tenho, né? O papo tá muito bacana. Eu espero sucesso. Na associação do SEMEC, né, que ele venha crescer cada vez mais, não somente em Poá, mas a nível nacional, né, que agora, sucesso também para sua loja, para o segundo plano aí, e foi algo muito prazeroso essa conversa. Você tem alguma consideração que queira falar? Eu quero agradecer muito o espaço que vocês estão dando, eu acho vocês fantásticos e eu vejo em vocês, assim, eu gosto de vir aqui na fábrica, eu trouxe meu marido para visitar porque eu fiquei encantada, eu acho que é isso que me encanta, né? Esse brilho no olho que vocês têm, essa vontade de fazer e quando faz acredita, e eu sou muito assim, as pessoas que estão comigo no SEMEC também são assim. Eu tenho a minha diretora de inovação, que é a Débora, que nossa, ela tem ideias fantásticas. E eu tenho a Carla, eu tenho a Léo, que é da Academia Atitude, a proprietária da Academia Atitude, que é a minha diretora de eventos. Eu tenho a Geisa, do buffet da Geisa. Então são pessoas que são assim, tem brilho no olho, que querem fazer. E assim, a gente sabe que também fora do SEMEC tem muita gente boa em Poá, sabe? Sim. A gente tem o Rotary, que a Sidneia também, eu tive a oportunidade dela como minha diretora jurídica, que é uma pessoa que tem história na cidade, e ela faz a parte dela, e às vezes ela me encaminha, algumas pessoas falam, olha, eu acho que isso daí tem a cara do SEMEC, e às vezes eu recebo ali no SEMEC, encaminho pro Rotary, para ela, falo, olha, isso daí é daí, e eu acho que é isso. São as pessoas que estão dentro, são as pessoas que estão fora e a gente está todo mundo junto, está todo mundo com esse objetivo de melhorar, de dar oportunidade para quem está precisando de oportunidade, de capacitar quem está precisando de capacitação e de ir em frente. E tudo através de parcerias, né? Porque é um conselho que eu assumi sem caixa. Não tem caixa, não tem salário
Então, às vezes o pessoal pode até pensar, gente, humanamente não tem razão, assim. Se você for racionalmente falar, não tem por que estar ali. Você não tem ganho físico, né? Mas você tem ganho emocional, ganho Realização de de pessoa. realização de pessoa. É um outro tipo de ganho. É o propósito, né? E é o propósito. É isso aí. Bacana. Nós vamos chegando mais no final de um episódio do TopoCast. Não esqueçam de seguir nós nas redes sociais, @_TopoCast no Instagram. O nosso canal é do YouTube, se inscreva e ative o sininho. E no Spotify. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.